Cara, eu tô pra te perguntar uma coisa faz tempo, mas eu tenho medo da resposta. Que nada, manda aí. Nós, a gente envelheceu bem? Oxe, como assim envelheceu bem? Você fala como se a gente tivesse 60 anos. Calma aí, fio. Ai, ok, vou reformular a pergunta então. Ainda somos um tanto noiados com isso, tipo aquele vício em skincare, protetor solar e tal, sabe? Lógico, inclusive a lista só cresceu. Agora a lista inclui uma máscara de LED e pânico toda vez que o Instagram sugere um Reels com um lift facial não invasivo. Enfim, além da skincare, a minha vida é comprar suplementos, evitar ali perder uma noite, eu bebo muito raramente, não fumo, sabe como é? Cara, eu não posso acreditar. Esse seu futuro é mesmo assustador. Nem é, sem drama. Pelo menos estamos envelhecendo bem. Semana passada, inclusive, me deram 27 aninhos, graças à minha paranoia de skincare e protetor solar. Estou orgulhoso de mim mesmo, olha só. Já sei, tive uma ideia. Eu vou te mandar uma foto minha agora, com filtro e outra sem filtro. Daí você me diz a minha idade atual. Sem essa, eu não vou cair nessa nunca. Mas agora que eu tô olhando aqui, de fato, parecemos até bem. Bom, eu deveria ficar feliz porque você não aparenta ter a idade que você tem nesse mundo bizarro que você aparentemente vive. Lógico, pô! Em 2025 tem muita gente que pensa em fazer procedimentos estéticos bizarros e chegamos à idade que temos intactos sem ter feito nada, só com os nossos rituais. Uau, então funciona mesmo? Nós, a gente não precisa fazer nada? Sério que não precisa? Bom, vamos deixar isso pra outra hora, porque agora eu preciso voltar ali pras gravações. A temporada tá caminhando já pro fim, você acredita? Sei, saída conveniente. Ufa, Vini 14 inventando pergunta difícil uma hora dessa. Eu, hein? Se ele soubesse o caos que é viver em 2025 com tantos filtros e com tanta tentação para fazer um procedimento estético. Sendo assim, bora para mais um episódio. Lave seu rosto, enxugue suas lágrimas que porventura tenha derramado sofrendo por não conseguir pagar pelo lifting. Escolha seu melhor ângulo, de preferência sem filtros, para o próximo story, porque se a vida te obriga a ser jovem, que você seja rebelde e faça isso do seu jeito. Roda a vinheta. Esse é o episódio 6 do podcast Foi Tentando Ser Feliz, o podcast mais verdadeiro que muitos sérum milagrosos que você já comprou e não viu o resultado. Eu sou Vinícius Jericó, o seu cirurgião, cujo bisturi são algumas perguntas um tanto existenciais e perturbadoras para alguns. Fala a verdade, você já pensou em fazer um procedimento estético? Um ácido hialurônico ali para deixar o seu queixo mais quadrado e uma harmonização facialzinha para dar uma disfarçada no rosto. Uns dentes de porcelana para deixar o sorriso mais instagramável e se pá, até brilhando no escuro. Uma lipo pra queimar aquelas gordurinhas e meter um corpão chapado no verão, sem que a gente precise de academia ou dietas milagrosas. Ou ainda, aquele velho botox para prevenir rugas de expressão. Afinal, se a vida nos obriga a ser expressivo, nos preocupando basicamente com tudo, que exista pelo menos um paliativo para isso tudo, não é mesmo? Agora, não seria exagero dizer que a gente vive uma epidemia de pânico etário de gente morrendo de medo dele, dos 30, no caso. Isso porque tem muita gente presa ainda àquele sonho de juventude eterna. Eu conto ou vocês vão descobrir depois? O que é que vocês preferem? Me conte. Engraçado que eu lembro de uma vez que eu vi uma matéria, isso já faz muito tempo, de uma britânica que resolveu, pasme, não sorrir por 40 anos para evitar rugas. Olha que loucura. Ela falou na época que nem no próprio casamento, no nascimento da filha, ela sorriu. Tudo para manter ali o botox natural para sempre. Eu acho uma loucura. Ainda bem que hoje nós temos técnicas mais fáceis para se manter jovem sem tanto sofrimento, porque se você deixasse de sorrir, provavelmente você deixaria de ouvir esse podcast, o que seria um grande desperdício, não é mesmo? Como vocês já devem ter percebido, o tema de hoje atravessa Millennials, Gen Z, Geração Alpha. Qual que é a outra mesmo? Já me perdi aqui nas gerações. Enfim, o tema motiva uma série de documentários e vídeos no TikTok com aquela pressão por aceitação e filtros cada vez mais realistas. Você já parou para pensar em escapar da sua velhice hoje? Então eu vou te ajudar, porque o tema de hoje Foi Tentando Ser Jovem para Sempre. Já me conta nos comentários qual é o seu ritual mais absurdo para enganar a idade. E qual é aquela parte de envelhecer, no caso, que te assusta mais. Vamos rir juntos, ou talvez chorar, nesses altos e baixos de humilhações tentando ser feliz. Você já mentiu a idade ou pensou seriamente em ocultar ela para não te julgarem de um jeito que te deixaria desconfortável? Já foi chamado de tio, de tia, enquanto passava ali por um grupo de crianças e pré-adolescentes e aí tomou aquele susto? Já gastou mais com sério do que com terapia? Pode entrar, esse episódio é pra você, porque assim como eu, escolheu uma idade pra chamar de sua e só vai trocar quando finalmente sentir que deve. Tipo aquele celular que ainda funciona, mesmo com os sinais evidentes de uso. Esse
Esses dias eu vi um vídeo no TikTok de uma menina dizendo que os 30 a mais deveriam parar de mentir ou não falar a sua idade, porque já dava pra perceber que eles tinham mais de 30. Aí eu olhei assim, amor, por favor, né? Sai da live, filha. Tira aí os anos de pandemia que não vivemos nada e desconta da idade do RG. Já ganhamos um bônus e eu acho que é bem justo. Cadê o Congresso que não faz nada pra aprovar um projeto desse, né? Eu quero anistia geral de idades e restrita. Queremos idade impressa. Brincadeira. Agora, cada um lida como pode, como quer, e há quem siga as regras ditas por um influencer de 25 anos que, pasme, acredita que o segredo da juventude está basicamente em usar óleo de coco ou um sérum coreano. E spoiler, tem quem acredite, porque a gente ama a FIC. Nesse rolê de esconder a idade, ocultar, o que quer que seja, eu sempre lembro muito da eterna e saudosa Mulher Maria, quando insistiam de saber a idade dela. Que era mais ou menos assim, que quando uma pessoa, ela sabe da nossa idade, ela automaticamente nos coloca numa gavetinha que tende a nos limitar e até mesmo nos aprisionar. Então é meio que a gente dá poder nas mãos erradas nessa sociedade que é etarista e preconceituosa, sabe? Então acho que talvez faça um sentido. E essa coisa também de saber a idade, de futricar a vida toda do outro, é um rolê muito de brasileiro. Porque brasileiro ama uma fofoca. Brasileiro quer saber da vida do outro. Você tá ali conversando com a pessoa e aí ela do nada resolve pesar o clima. Pesou, galera. Ela começa a perguntar umas coisas mais nada a ver, já pergunta a idade, se já conheceu isso, se fez aquilo, se conheceu não sei quem. Tem uma galera que é muito sem noção, a gente sabe. E aí essa pessoa, ela faz umas perguntas que são mais complexas e mais chatas de responder do que um questionário do IBGE e depois ela fica se perguntando por que ela tá encalhada. Por que será, jovem? Por que será? Será que suas perguntas, o seu papo, será que não é um pouquinho chato? Mas claro, isso também não quer dizer que você não vai conhecer uma pessoa, que você não vai querer saber detalhes dela. Você só não precisa ser desagradável, porque a gente sabe que falar sobre idade aciona automaticamente um senso de proteção que muitas pessoas têm diante dessa sociedade que nos cobra por performance, juventude e, claro, servidão aos modelos. E aí, a gente que cresceu assistindo inocentemente De Repente 30, não imaginou que quando chegasse perto dos 30, passasse dos 30, ou mesmo fizesse 30 anos, traria tanto pânico e medo do futuro. E aí, talvez você se pergunte, será que a gente tem vergonha de parecer velho por nós mesmos? Ou nós somos convencidos de que envelhecer é um claro sinal de vergonha? Você vê, né? Enquanto a gente sofre com um algoritmo que odeia a nossa versão mais velha e uma indústria que lucra bilhões todos os anos, só ano passado foram 73 bilhões de dólares com o nosso desespero e frustração, a gente ainda tem que disfarçar e esconder qualquer resquício de culpa por querer ou por ter feito um procedimento que a gente não aguentou a pressão ou a gente quis também e foi lá e fez. E eu já aviso logo também, tá, gente? Não tem nenhum problema você se sentir melhor, não tem nenhum problema de você buscar formas de se manter jovem, bem, se você quer, obviamente. Não por causa de uma pressão social, porque aí talvez tenha uma grande armadilha e eu vou destrinchar um pouco nesse episódio. Porque o que tá posto nessa conversa não é ter uma idade específica, mas de parecer ultrapassado, desinteressante, uma pessoa com menos valor, ou seja, um corpo que não merece nada além do desprezo e o esquecimento. Isso, claro, se você não fizer parte de um grupo seleto chamado de homens brancos héteros. Esses daí, quando envelhecem, eles viram experientes, viram charmosos, maduros, entre tantas outras firulas. E todos os outros grupos, ou seja, a maioria, como por exemplo as mulheres, elas são chamadas pejorativamente de coroas. A esses homens que se dizem tão alfas, tão destemidos, tão, sabe, anos-luz da humanidade, eles se espantam quando encontram com uma mulher mais velha do que ele, que, veja só, tem uma história, tem opinião e personalidade, mas ela só tem mais de 40 anos, e aí eles surtam. E aí corta pros gays que vocês sabem também, né? É pressão estética absurda, tome-lhe botox, academia, forever young, e toda essa estética tem que durar por muito mais tempo, se possível pra sempre. E aí corta pra passou dos 30 ser facilmente chamado como um sugar daddy e descartado ali dos apps de relacionamento. E spoiler, muitos vivem a adolescência tardia a partir dos 25, então imagina que gostoso, aos 30 você já recebeu o upgrade de velho. Não é uma delícia? E aí, fora todos os outros membros da comunidade LGBT, pessoas negras e pessoas que não têm um corpo padrão, sentem duramente o que é gradualmente você se tornar alguém dispensável e descartável por causa de uns fiozinhos brancos na cabeça e talvez um bigode chinês. Será que você compactua com isso sem perceber? Cara velha, cara velha. Tá no ar o Cara Velha, o único programa onde você pode recuperar o seu rosto, ou pelo menos o que sobrou dele depois de tanto ácido hialurônico que você botou nele. O programa de hoje é um misto de chá de revelação da própria cara com um toque barato de assistencialismo que a gente ama. Porque aqui você sabe, a gente constrange e premia. E se alguém reclamar, a gente mostra a cara dela sem Photoshop. Nosso convidado de hoje é o Jean Queixo, de 35 ou seria 45, 25, tanto faz. Ele já
já se esqueceu. Ex-viciado em cremes coreanos com nomes que parecem a sua senha de Wi-Fi, usuário daquele suplemento de DNA jovem quântico, que na verdade é farinha com corante, e dono de um chapéu tão grande que a NASA já tentou contratar para virar um satélite. Esse é o misto de vergonha alheia. Vem pra cá, Jean! Jean, conta pra gente, como é que você foi de colírio da Capricho pra esse meme vivo todo deformado? Cara, começou com um creminho de 20 conto, mas daí veio o botox, o preenchimento, o peeling de diamante. Esse, acredite, era só uma moça me esfolando com lixa de unha gourmet. Tá vendo essa cicatriz na minha orelha? Obra daquela cretina. Bom, eu parei de beber pra não ganhar barriga, foquei em whey protein, larguei minha mina porque ela ria demais. Cê sabe, né? Ri da pés de galinha. E agora só saio de casa depois das 6, tipo um vampiro, mas com mais dívida no cartão. Que tocante, né, gente? E o que te fez sair dessa? Meu sobrinho, ele me desenhou com um queixo que parecia uma batata deformada e um cabelo de velha. Aí perguntei, por quê? E ele disse, tio, você tá estranho, mas pelo menos ainda aceita sair comigo pra comer doces. Aí eu chorei, ou pelo menos tentei, porque o botox não deixou. Que barra, hein, Jean? Que barra. Mas bora mudar isso. Hora do desafio. Você tem 90 segundos pra achar sua foto com o rosto original, sem procedimento estético, claro, nessa piscina olímpica cheia de bolinhas. Se você ganhar, leva uma cirurgia pra reconstituir esse rosto. Se você perder, bom, você já virou meme, tá todo lascado, então é só uma vergonha ali pra você contar depois. Valendo! Ai, socorro! Essa é pós-lipo. Essa aqui é com filtro de gatinho. Pera, essa é a foto que pedi pro chat GPT ou é o do Pincituri? De quem é ensinar isso? Acabou o tempo e olha só, gente. Ele trouxe uma foto de quando ele era bebê. Jean, você sabe que isso atrapassa, né? Acha que nós vamos cair nessa nostalgia barata? Pelo menos essa ainda é minha, eu acho. Que pena, você realmente perdeu. Mas nada de ficar tristinho, hein? Você ganhou um vale ressonância pra ver se ainda tem crânio debaixo desse silicone todo. Ó pra essa cara toda estrupiada. Meu Deus, que assustador. E toma essa camiseta também com Eu Tentei pra você postar marcando o nosso perfil. Mas... eu quero uma nova chance. Obrigado pela sua participação. Esse foi o Cara Velha. No próximo episódio vamos conhecer a mulher que fez 17 procedimentos para parecer com a própria foto. Só que ela esqueceu que estava no modo HDR e deu tudo errado. Mandem seus antes e depois para o @caravelha e lembre-se, se você não se reconhece no espelho, tá com bafo porque colocou lente de contato nos dentes, parabéns, hein? Você é uma obra de arte ou verdadeiro erro médico. Até a próxima! Cara velha, cara velha. Dia desses eu me peguei fazendo uma coisa ridícula. Eu tava ali pegando a minha idade e fazendo comparativos de aproximação pra ter um conforto mental, digamos. Era algo do tipo, eu não tenho mais 20 anos, mas eu tô mais perto dos 20 do que dos 50. Eu estou mais perto dos 30 do que dos 40. Aí comecei a pensar de repente nos 40 e nos 50 e me deu uma aflição enorme porque eu fiquei assim, gente, como é que vai ser? E não tem nada que nos gere mais gatilhos emocionais, na nossa própria aparência, obviamente, do que encontrar uma pessoa conhecida na rua, uma pessoa que você não vê há muito tempo, do nada. Aí pesa o clima, porque o sentimento é claro. Se notamos que estamos melhores do que essa pessoa, aí a gente fica aliviado e diz, meu Deus, que bom, menos uma humilhação. Se a gente entende que tá pior, aí a gente já começa a pensar no que é que a gente fez errado, o que é que a gente pode fazer pra melhorar e como é que a gente pode superar as nossas próprias limitações. Esse pânico de envelhecer faz a gente temer perder o próprio valor, perder esse protagonismo que a gente resiste ainda em ter diante de tantas coisas que são tiradas da gente. Então como é que chegamos nesse lugar de comparação e medo e como é que saímos dele? De onde vem esse pânico? Porque a gente normatiza gastar R$500 num sérum milagroso, mas acha caro uma consulta com a terapia para lidar com a nossa fobia por rugas. E spoiler, o sérum dura 3 meses. A terapia talvez dure a sua vida inteira. Já pensou nisso? Como é que sobrevivemos num mundo em que à medida que os anos passam, o nosso valor parece cair feito aquele carro usado que saiu da concessionária? E aí, nesse jogo, quem é rico ganha o privilégio de poder envelhecer bem, digamos. E quem é pobre, no caso, só envelhece mesmo. E se engana quem acha que o medo de envelhecer, ele só é pra quem já passou dos 30 ou tá ali mais perto dos 50 do que dos 20. Hoje, tem muita gente que nem chegou nos 20, já pensando em como reverter alguma coisa que nem bateu na porta. É
toda uma geração que nasceu acostumada a se ver pelos filtros, e aí a gente não tem como esperar uma coisa diferente, né? Eu sei que toda hora tem nas minhas redes sociais alguém vendendo um produtinho milagroso de skincare. Sério, às vezes eu passo um grande nervoso olhando minha For You, porque isso me dá gatilhos. Porque todo dia aparece um sérum milagroso, é um coreano que faz você parecer que tem uma pele de cera, é um tônico ali para os seus cabelos ficarem mais cheios e crescer até cabelos para os calvos. Tem de tudo. Tem mais variedade do que a 25 de março. E há todo um arsenal de milagres e discursos muito bem pensados para fugir dessa ideia de ficar velho. As promessas e produtos são quase tão potentes quanto aquela substância daquele filme lá da Demi Moore, que quase ganhou um Oscar e só perdeu porque, veja só, a atriz que ganhou foi uma atriz mais nova. Enfim, né? Coisas que parecem ficção, mas é só a nossa realidade mesmo. E nisso também tem aqueles picaretas que vendem produtos extremamente duvidosos que você recebe em casa e usa por 3 meses e sem ver resultado, se sente um trouxa e cheio de ódio, com razão, e volta lá no post original ou na página do anúncio e descobre que o conteúdo tá fora do ar. E é louco pensar que com essa explosão de vídeos de IA, até os depoimentos parecem verdadeiros, mas na verdade só são fakes para te vender mesmo qualquer coisa. Do outro lado também tem receitas caseiras que parecem milagres. É um chá de folha tal, é maisena, é açúcar, é café, é vinagre. Quando você vê, você tá passando toda a sua feira na cara. E é um punhado assim de ingredientes que qualquer dermatologista entra em pânico pensando em você colocando isso na sua pele sem nenhuma orientação. Uma vez eu fiz uma máscara de café com clara de ovos, porque eu tinha visto lá no TikTok. Eu não me orgulho disso, né? Mas eu pensei assim na hora. Parece uma ideia estúpida? Eu acho que sim. Mas por que não, né? Tô aqui entediado, por que não fazer? É dos mesmos criadores de que pode dar ruim e vai dar, e eu fui lá e fiz. Bom, na mesma hora que eu lavei meu rosto, eu pensei, caramba, vou fazer isso toda semana e vou ficar jovem pra sempre? Até que dias depois, eu percebi que minha pele tava um pouco estranha. Eu não sei se era por causa da máscara ou por causa dos outros produtos que eu estava usando na época, mas eu senti que o negócio, sabe, não ficou muito bom. E adivinha o que é que eu ganhei no final das contas nessa experiência maravilhosa? Sim, um gasto pra poder voltar ao que meu rosto era antes. Ou seja, tomem cuidado com o que vocês assistem na internet. Agora você me conta, você já caiu numa fic, tipo aquela do rolinho pedra jade que você vai esfregando no seu rosto? Me conta nos comentários que eu prometo não rir. Mentira, eu vou rir sim, mas com respeito. Eu só sei que entre tantas dicas e tutoriais milagrosos para se manter jovem, sim, porque de trás desse conceito de jovem está o de ser bonito, ter uma aparência saudável, aceita, desejável, né, despertar a libido dos outros, talvez você se pergunte, o que eu preciso fazer para me manter jovem e não cair nesses golpes? E a resposta é um grande: envelhecer é mais genética e hábitos do que paranoias e tutoriais que você encontra na internet. E também não dá para acreditar em facilidades, né? Mas será que seu valor está em parecer que você tem 20 anos? Talvez a vida possa ser mais do que um filtro, você não acha? Oi meninas, tudo bem? Eu vou contar um segredo que ninguém te conta. Esse eu aprendi lá no culto da juventude eterna, minha religião. Bom, você vai economizar rios de dinheiro, porque não vai precisar de mais nada. Minha amiga tem 47 anos e todo mundo dá 22. É dica quente. A indústria vai falir, porque é praticamente de graça. Salve esse vídeo, porque eu não sei se não derrubar a conta. O segredo é um sérum natural feito com o suor de pessoas com 20 anos. Isso mesmo, meninas. Mas tem que ser 20 anos e 3 meses exatos, colhidos numa lua crescente e em dia par da semana. Não importa se é de homem ou de mulher. Me falaram que o suor tem uma substância química que reativa a circulação e o colágeno na nossa pele. Eu botei meu primo de 20 anos na esteira correndo por 40 minutos e já fiz o meu. Eu coloquei aqui nesse vidrinho escuro e pedi pra ele soprar o frescor da juventude. Depois que eu passei a usar, nossa, minha pele tá outra coisa. Minhas rugas sumiram, minha linha de expressão da testa e bigode chinês nem existem mais, até meu ex me stalkeia de novo e meu engajamento é recorde. Façam e testem aí. E depois me contem. Uai, mas será que dá certo? Será que essa pele perfeita é dela mesmo ou filtro? Ai, quer saber? É melhor catar suor do que ficar velha. Afinal, se tá na internet, só pode ser real. A gente vive numa época que envelhecer se traduz muitas vezes como um fracasso. Sim, mais um fracasso para colecionar na vida. Se você não tá bem para sua idade, você não conquistou o que em tese deveria ser conquistado, é como se você tivesse perdido algo importante na sua vida. Mas quem que decidiu que a gente tem valor só pelo que o espelho mostra? Quem que convence a gente de que nossa aparência é inadequada? Eu vi uma pessoa nas redes sociais falando que agora ela não mente a idade para baixo. Ela simplesmente aumenta. Se ela tem 30, ela diz que tem 40. E aí as pessoas vão achar
achar que ela tá ótima pra idade dela. Ou seja, mesmo nesse tom de brincadeira, a gente tá falando desse medo de parecer ultrapassado. É a gente de repente se pegando como um hamster correndo atrás de produtos, rotinas, performance e qualquer coisa que nos faça se sentir menos insuficientes diante da passagem do tempo, das cobranças sociais e das nossas próprias limitações. E haja história no meio disso tudo, né? Um dia desses um amigo meu virou pra mim e falou que um boy que ele tava interessado em sair, ele tinha gastado todo o dinheiro que possivelmente usaria pra se encontrarem, porque são de cidades diferentes, acredite, num Botox. Aí eu fiquei pensando, gente, a gente tomar um fora por causa de uma terceira pessoa, porque a pessoa não sabe muito bem o que ela quer, pela nossa aparência, pelo nosso jeitinho, tudo bem. Mas ser trocado por um Botox é demais pra mim. Eu acho que ele merecia uma música no Fantástico, coitado. Porque, olha, para o mundo que eu quero descer. Agora, todo esse culto à juventude, ele não é de hoje. Da mitologia grego-romana até os nossos dias de capitalismo mais selvagem, sempre existiu esse culto à juventude. Mas em diferentes épocas e culturas, os mais velhos eram considerados mais sábios. Tipo a cultura indígena, que até hoje cultua os mais velhos como os sábios e grandes portadores de conhecimento. A nossa cultura, no entanto, ela despreza as possibilidades do que não é um corpo jovem. Será que isso tem a ver com consumo e imediatismo? Fica aí a reflexão. E chegando ali nesse mercado de trabalho, esse terreno arenoso, tem aquelas empresas que dizem que são diversas, descoladas, tão galera, tão bacana, mas que na prática não contratam pessoas muito mais velhas porque elas não têm o tal fit cultural da empresa. Enquanto, veja só, os CEOs são homens brancos e velhos. Coisas para se pensar, não é mesmo? Agora tem um lado muito mais complexo sobre envelhecer que assombra muitos jovens adultos, que é não conseguir se aposentar ou ter uma velhice pobre. Porque veja, se já somos a geração mais pobre de todos os tempos, como é que vai ser na nossa vez de quando ficarmos velhos? Rapaz, às vezes eu acho que escolheram a nossa geração para submeter a todos os tipos de torturas possíveis. Porque, olha, é apocalipse, é não sei o quê. Eu sei que a gente mira em ser feliz, independente e pleno e ganha de volta um medo absurdo de perder as companhias, a força de trabalho e precisar se manter trabalhando mais de 8 horas por dia até os nossos últimos dias de vida. Veja que não é só uma questão estética, é também uma questão econômica, social e muito cruel e preocupante. Dos anos 80 pra cá, a gente teve uma explosão da publicidade, a TV, o cinema, sobretudo o hollywoodiano, vendendo essa juventude como sinônimo de poder, de beleza, de desejo. De James Dean a Britney Spears, crescemos nessa atmosfera até chegarmos nos dias atuais das redes sociais popularizando o lifting facial e celebridades com 60 anos com cara de 26 e a gente invejando a capacidade delas de serem jovens para sempre. E é óbvio que nessa disputa por relevância, a indústria da beleza sempre priorizou grupos considerados padrões, lê-se brancos e corpos definidos. A gente aprende a se odiar e a se culpar cedíssimo. Se vacilar no pré-natal da nossa mãe, a gente já recebe uma cartilha ali de como formar um olhar crítico 24 horas por dia de comparação e um potinho de sérum amostra grátis da base de niacinamida. Inclusive, falando sobre culto aos padrões, tem um documentário na Netflix sobre a Abercrombie Fitch que é muito interessante. Eu recomendo demais porque ela mostra como esses padrões de juventude, branquitude, corpos sarados e heteronormativos foram sendo desmontados por uma pressão social nos anos 2000. O que é algo bom, né? Significa que a gente está aí caminhando para algo diferente. Mas mesmo assim, ainda há uma pressão por beleza, por juventude, que ela é absurda, sobretudo com as mulheres, e isso vem de longe. Nos anos 30, para vocês terem ideia, nos primeiros anúncios de cremes anti-rugas publicados pela Vogue, o slogan era mais ou menos assim: seu marido não vai notar a diferença. Veja só, eles vão achar que você é mais jovem. Ou seja, o patriarcado onipresente vendeu essa insegurança como estilo de vida desde o século passado. E aí corta para 2025 os homens velhos caquéticos julgando as mulheres por terem linhas de expressão e um bigode chinês. É brincadeira? Vocês me poupem. Esses dias eu vi também uma reportagem falando de crianças e adolescentes que já crescem usando maquiagens. Eu fiquei, gente, como assim? O poder da maquiagem para uma mulher... E para alguns homens também, né? Sim! Uma coisa é um menino, uma menina, sei lá, pegar o batom da mãe ali para uma brincadeira qualquer. Outra, muito mais grave e bizarra, é incorporar o uso de maquiagem enquanto se está em formação corporal e mental. E não é só o uso da maquiagem, é o uso de cremes anti-idade e esse mix todo de skincare com produtos voltados para quem já passou dos 40, sendo usado por quem nem tem 20. Gente, não é uma loucura? Agora você deve me perguntar, o que motiva esse uso precoce de cosméticos e até procedimentos
procedimentos estéticos. E há algumas pistas para encontrarmos algumas respostas que passam pela nossa mania de comparação, o desvio pela nossa própria imagem, um medo absurdo de não ser escolhido para algo ou por alguém que a gente quer, que a gente ama, e talvez por causa dessa quantidade de filtros que distorcem o nosso rosto e realidade. E essa coisa de distorção de imagem é muito bizarra porque, veja só, eu tenho um celular que quando ele muda o modo de foto, ele me edita automaticamente e eu fico assim, gente, mas quem que é essa pessoa? Porque aí chega uma hora que você vai começar a se perguntar quem que você é de fato e se você ama mais a sua versão real ou se você ama a sua versão com filtro. Sermos insatisfeitos com o nosso próprio corpo não é uma novidade, né? Não estamos inventando na roda. E vamos ter momentos mesmo que vamos passar por isso. Você sabe que eu já pensei em fazer um procedimento por puro impulso? Eu cheguei a orçar tudo com o dermatologista, que ele ficou empolgadíssimo, claro. E aí chegou no dia, na hora, no exato momento de sair de casa, eu tive um mini ataque de ansiedade, de pânico, pensando, meu Deus, e se der errado? E se meu rosto ficar deformado? As pessoas vão me elogiar, porque elas vão perceber que eu fiz alguma coisa, né? Mas como assim? Elas vão me elogiar porque tá bom ou por pena? Porque tem gente que faz isso também, né? E aí fiquei com aqueles pensamentos, depois que eu fizer isso, eu vou ter que arquivar todas as minhas fotos com o meu rosto antigo, meio que apagar um registro da minha história e assumir ali uma nova personalidade. Eu sei que foi uma loucura e no final das contas eu desisti e voltei a não pensar mais no assunto. Vai ter um dia que eu vou pensar em fazer algo de novo? Provavelmente sim, mas isso aí é pro Vinícius do futuro, eu não vou me meter. Mas de fundo tem toda uma indústria anti-envelhecimento que passa desde os cosméticos que nos prometem uma autoestima e juventude aos procedimentos invasivos e os não tão invasivos assim, pra segurar ali o nosso colágeno por muito mais tempo. Apertem os seus cintos, hein? Segura esse colágeno. Eu acho engraçado que essa coisa toda do colágeno, porque também se criou um ritual pra salvar o colágeno. Tem quem tome ali um colágeno em cápsulas e tem quem use todas as formas possíveis pra estimular ele naturalmente. Eu, por exemplo, comprei uma daquelas máscaras de LED pra estimular o colágeno naturalmente. Se você não sabe como é que ela é, dá uma pesquisada no Google que você vai ver. Bom, como ela tem uma aparência um tanto assustadora, normalmente eu coloco ela com tudo escuro. E aí corta pra alguém bater na porta do meu quarto, ver tudo escuro e perceber, tipo, uma assombração usando essa máscara. É mais uma humilhação que a gente passa pra poder manter o colágeno. Agora, você sabia que nada adianta você fazer tudo isso se você é viciado em açúcar e produtos industrializados? Essa parte a indústria não te conta, não é mesmo? Top 3 sensações e perguntas que você já fez ao se olhar no espelho, já tendo passado dos 30 ou quase lá. Pegue seu papel, um lápis e veja quantos você vai se identificar. Valendo! Número 1. Você está olhando o guarda-roupa e o seu carrinho da Shein e de repente lhe vem uma pergunta. Será que meu estilo é jovem ou patético? Número 2. Você precisou entrar e sair da academia algumas vezes e agora você não consegue mais manter aquele pump por muito tempo. E agora você está se perguntando, por que meu corpo não está me respondendo como antes? Número 3. Essa semana deu a louca no gerente e você resolveu sair na quinta, na sexta e no sábado. No domingo, você acordou com tudo girando e se perguntando, como assim eu não consigo mais ficar sem dormir, bêbado, sem que isso gere uma ressaca de 3 dias? E aí, com quais você se identificou? Me conte nos comentários e lembre-se, tá tudo bem sentir o tempo passar, afinal de contas, isso ainda é um sinal de humanidade. Será? Você já tomou algum medicamento, vitamina ou suplemento porque você foi induzido de que isso poderia te ajudar de alguma forma? É um suplemento ali que promete mais energia e disposição para encarar o seu dia. Afinal, como millennials e talvez um Gen Z, você é multifuncional, você precisa dar conta de tudo. Você tem que treinar, ser produtivo, sociável, ainda tem que ser legal. E se lhe acabar o sono nesse processo, tem ali umas cápsulas de melatonina para você tomar. E eu acho uma loucura que a gente tenha normatizado a automedicação e que a gente se submeta a gastar tanto para conseguir se manter enérgico e com essa aparência jovial. E quando eu digo a gente, eu também me incluo nisso porque eu já fui o louco das vitaminas, já fui o louco dos suplementos. E talvez ainda seja um pouco. Tudo que é coisa que você imaginar, eu já pensei em comprar, eu comprei. O auge foi na pandemia, quando eu tomava 10 suplementos por dia. Hoje a minha meta é ser uma daquelas pessoas que não tomam mais nada. Vou chegar lá um dia. Bom, mas experiências à parte, é curioso como vivemos modas e modas de suplementação que vem bom, né? Pra quem treina, o hype de hoje é se entupir comendo proteínas em tudo que for possível, colocar um whey protein ou tomar o próprio whey protein. E se lhe faltar energia, tome-lhe creatina. Até rimou. Inclusive, um adendo, né? Muitas substâncias que as pessoas tomam são perigosas e elas nem têm noção de que são perigosas. Ou às vezes tem também. Agora, se é na skincare, nós temos cosméticos de A a Z regados de ácido hialurônico para todos os turnos e valores, ou mesmo para suplementação de vitaminas. A única coisa que não temos é um espelho mental que faça um milagre para nos libertarmos dessa ideia de ser jovens para sempre. E não tem problema você buscar uma
uma boa forma e aparência ali que considere satisfeito. O problema é justamente o exagero, é a frustração que a gente carrega por perceber que estamos brigando com algo que é indiferente da gente. A gente está lidando com o tempo e o desgaste natural do nosso corpo. E nisso tem pessoas que se sentem extremamente inseguras para tirar uma foto e postar sem filtros, que pintem seus cabelos com frequência, porque o cabelo é um dos maiores indicadores de tempo passar. Tem quem use ali os seus 4, 10 cremes por dia e não saia sem protetor solar. E um adendo também, né? Você já viu quanto é que custa um protetor solar? E como aquela embalagem é sempre pequena, principalmente pro de rosto? Tipo aqueles cremes de área dos olhos, sabe? É um valor absurdo e eu acho uma palhaçada. E indo para um outro terreno arenoso, quando a gente fala de se deitar numa maca para fazer procedimentos estéticos, sejam eles invasivos ou não, o Brasil e os Estados Unidos são líderes nesse ranking. Por que será, né? Deve ser porque a gente mora num país tropical e que nós somos convidados para mostrar o corpo em qualquer oportunidade. E aí é fácil a gente deduzir o porquê de submeter um bisturi, não é mesmo? Agora, o que parece mais tenso? Um filtro no FaceTune que faz você acreditar e sofrer pensando que você é uma coisa que você não é, ou fazer um procedimento estético que, veja só, pode ser com uma pessoa que nem tá habilitada, mas que tem ali milhares de seguidores e você confia, porque afinal de contas as pessoas dão validade para as pessoas que têm muitos seguidores. Se ela comprou engajamento, aí são outros 500. Mas aí você vai lá e faz, como se fosse algo banal. E nessa cultura dos procedimentos, tudo parece muito simples. O influencer Forever Young vai lá, faz uma publi numa clínica de estética, algumas até duvidosas, ele faz esse procedimento, que tem um nome em inglês, um nome chique, dizendo que foi tudo bem e praticamente indolor. E aí corta pro seguidor, uma pessoa comum, gente como a gente, olhando pro nosso próprio rosto, nosso corpo, juntando as nossas moedinhas para também pagar um procedimento. Quantos casos de pessoa você já não ouviu falar que teve uma complicação por fazer uma lipo, fazer um peeling de fenol, uma cirurgia, um procedimento estético que parecia simples e fácil, gente que até perdeu algo precioso como a visão ou a própria vida. E tem outro lado também, tem gente que se mata ali numa academia, pegando pesos e pesos, desafiando o seu corpo, sua mente para manter um corpo musculoso e jovem, se entupindo de creatina e de whey. Será que isso tudo é saudável, como falam por aí? E aí, claro, vão entrar algumas pessoas dizendo, eu me cuido porque eu quero me cuidar para sempre. E não é esse o ponto, a discussão nunca foi essa. Se cuidar não é condenável, todo mundo deve chegar nos 30, nos 60, nos 80, bem, mas extrapolar os limites, colocar isso no plano mental e no nível surreal, talvez seja algo pra gente pensar assim. Mas claro, cada um aí é livre pra fazer o que quiser com o próprio corpo, só que depois não se arrependa e não vá chegar no espelho tendo ali uma crise de identidade por não saber mais quem é você e quem você gostaria de ser. Sofrendo com aquele procedimento estético que deixou seu rosto mais estranho que as fotos que você pediu pro ChatGPT editar? Na Clínica dos Arrependidos, a gente resolve. Botox mal aplicado? A gente dissolve. Lipopapada que parece um pão de queijo? Extraímos. Sorriso de 100 mil reais que parece uma dentadura? Consertamos. Psicólogo incluso no pacote, porque às vezes o problema não tá no espelho, tá no trauma. Reverta hoje o seu rosto e pare de sentir saudade da época que você se reconhecia, porque às vezes o problema não tá no espelho, tá no trauma. Clínica dos Arrependidos, tira o seu botox, devolve seus sentidos. Dentre tantas coisas que eu penso sobre envelhecer, uma das que mais me chama a atenção é a sensação de liberdade para isso e o pânico de ter tomado decisões erradas que pudessem me levar numa velhice menos feliz. Mas será que a gente consegue e se encoraja a seguir o fluxo natural da vida sem sofrer tanto? O que a gente ganha além de paranoias e cansaço nesse processo? E nada tem a ver com se descuidar. A nossa geração, inclusive, vai envelhecer melhor, pelo menos é o que dizem por aí. Agora, será que com tanta comida industrializada, saúde mental escassa e hábitos questionáveis, será que essa previsão vai se manter? Porque o ponto central é, para além desse estético, como é que encontramos caminhos para lidar com essa verdade universal, que não dá para ser jovem para sempre. E é meio injusto também que o sentido de envelhecer bem tenha sido sequestrado pela indústria, que nos enfia goela abaixo produtos para a pele, para o corpo, rituais, dietas, tudo que você imaginar para que esse tal desse envelhecimento seja tratado como uma doença terminal que precisa ser combatida de todas as formas possíveis para você ter mais ali uns dias de vida com a cara jovem. Agora, se manter jovem para sempre também quer dizer se manter inseguro para sempre, terceirizar ali as escolhas, adiar planos, tudo com a promessa de que, enfim, quando estivermos mais velhos para tal coisa, a gente vai fazer. De relacionamentos e sonhos adiados, será que a gente não se perde tentando bancar o Dorian Gray ou o Peter Pan? E também tentando não perder essa beleza jovial
vital e essa energia que a gente tem de não sentir as dores e as marcas do tempo. Tem um primeiro trecho que eu acho bastante divertido, que é um dos primeiros da Meryl Streep, que se chama A Morte Decai Bem. Ele é uma sátira maravilhosa com essa coisa da energia do jovem, desse corpo de procedimentos estéticos que desfiguram os rostos, enfim. E ele debocha com esse medo que as pessoas têm desse envelhecimento, né? Vale muito a pena. E esse medo de ter rugas, do cabelo cair ou de perder o brilho, ele é real. Mas mais do que isso, é um medo de perder a relevância, de ter que ser dependente de alguém mais jovem, porque afinal de contas, à medida que a gente envelhece, a gente perde essa energia e esse medo de perder a relevância se traduz também com limitações e solidão. E sim, aquele preconceito de que por ter determinada idade já não é possível mais acessar determinados lugares, algumas profissões, começar e até recomeçar. Mas sabe, isso é só uma parte da vida entre tantas outras. É desconfortável? É lógico que sim, mas eu tenho certeza que a nossa geração, e talvez a próxima, ela vai conseguir ressignificar tudo isso de uma outra forma. Na verdade, eu tenho essa esperança que eu guardo comigo. Porque uma hora a gente vai entender o que é que tá em jogo. Você pode até escolher fazer sua dieta, seguir sua vida com restrições por um futuro mais jovem, mas será que quando você tiver ali os seus 50, 60 e você se bater com alguém da sua mesma idade, que visivelmente traz no olhar uma história, uma vida cheia de coisas extraordinárias que você não fez por medo, será que você não vai se perguntar se você realmente fez tudo o que você poderia ter feito para ser feliz? Ou você se escondeu tentando manter-se num lugar que parecia confortável? Parabéns! Chegou a hora daquele jogo que você não ganha nada para participar, mas é muito bem-vindo. Chegou a hora dele, do quadro Vai na Fé ou na Fanfic. Vocês já estavam com saudade que eu sei. Aqui você já sabe, são duas escolhas, muito boas, claro, e você só pode escolher uma. Vamos às opções de hoje. Opção 1. Você desiste de correr atrás de produtos e procedimentos anuais e foca em manter sua saúde física e mental, abraçando o envelhecimento como um vinho caro. Com o tempo, você acredita que fica melhor de fato, mesmo que isso às vezes te dê uma ressaca e às vezes um medo de se olhar no espelho. De brinde, você leva uma autoestima sem filtro e a liberdade para rir até criar uns pés de galinha. E a segurança, claro, de fazer um procedimento estético só porque você quer e não por noia. Opção 2. Você entra na corrida anti-age, gasta todo o seu 13º, se endivida com ácido hialurônico e vira uma cobaia numa clínica mantida pela startup Juventude S.A. Você finge que é imortal até o seu corpo declarar falência e aos 50 você posta hashtags de positividade tóxica, se convertendo em influência da aceitação. De brinde, você ganha uma pele incrivelmente esticada, mas fica com o rosto tão imóvel que nem a sua expressão de arrependimento aparece. Vai lá, escolhe uma! Tempo na tela! E você já sabe, se você não escolher, a vida vai escolher por você. E a gente sabe que ela tem um humor quebrado, mas lembre-se, não existe resposta certa, ambas vão te trazer desconforto, mas há uma escolha em que você vai sofrer menos e talvez essa seja a resposta que você precise para se libertar. Você quer? Durante todo esse episódio eu me perguntei, será que a gente aceita ficar mais velho? Será que a gente aceita que as pessoas do nosso entorno fiquem mais velhas? Das celebridades que perdem o direito ao envelhecimento, a gente conhecida como os nossos pais e familiares, que a gente cresceu com eles jovens e quando nós nos tornamos jovens adultos, eles se tornam mais velhos. A gente se sente confortável de sentir o tempo passando? A resposta é um grande e sincero não e sem rodeios. Mas é o fim do mundo? A resposta também é um não. Sentimos o que significa envelhecer, que é basicamente entender duramente que o nosso tempo e o tempo das pessoas que a gente ama está chegando ao fim. E isso tem um peso e crueldade, mas pode ser encarado numa perspectiva menos dolorosa. A gente não precisa de 10 cremes, infinitos tipos de procedimentos, suplementos e horas na academia. A gente é convencido de que precisa. E sabe qual que é o único procedimento estético que realmente funciona? O parar de se odiar por envelhecer. Eu não tô falando pra você largar o protetor solar e abraçar o estereótipo da velhice, mas acho que vale te lembrar que ninguém vai morrer por causa de um pé de galinha e nem vai faltar amor próprio por causa de uns fios de cabelo branco que vão surgir na sua cabeça. Mas muita gente vai perder dinheiro, tempo, autoestima, tentando fugir do espelho e encarar uma vida sem esse trauma e sem o temor da versão futura. Então se você vai gastar grana com algo, que seja pelo menos com as coisas que realmente te deixem jovem, como viajar, rir, aprender algo novo, estar em grupos novos,
novos, aprender com as pessoas. Ou sei lá, comprar algo novo que você nunca teve. Porque no fim, a única coisa pior do que envelhecer é desperdiçar a vida tentando não envelhecer. Spoiler! Sua insatisfação será sempre inútil. Se você acha que 25, 30, 35 anos é velho, eu tenho uma notícia para te dar. Daqui 10 anos, você vai dar absolutamente tudo para ter de volta a sua cara, as suas escolhas e a sua energia que você tem hoje. Então pense nisso quando você estiver aí gastando R$500 num sérum milagroso que parece que vai fazer milagres, mas na verdade é só óleo com o nome francês. Eu perguntei no meu Instagram e no do @foitentando-ser-feliz algumas coisas sobre esse tema. E aí eu fiquei bastante curioso com as respostas porque elas trouxeram alguns afagos e outras preocupações que já foram até minhas. Entre tantas respostas que chegaram, de gente preocupada com coluna, com joelhos, com adoecer, com aposentadoria, com a solidão e de ser pobre na velhice, tinha algo sobre ter conseguido aproveitar a vida. Porque a vida passa pela gente e às vezes a gente nem sente. O tempo está passando, né, Suelió? Uma das respostas que eu guardei comigo foi essa. Depois de ter feito tantos procedimentos estéticos, hoje eu não faço mais. Eu não tenho medo de envelhecer. Tenho medo de esquecer das coisas que eu vivi, das coisas que eu perdi ou não vivi por medo ou por adiar na ilusão de um dia estar pronto. E eu acho que isso tem valor. Porque afinal de contas, ser jovem para sempre não é sobre espelho e energia para conquistar tudo e todos que a gente quer. É sobre manter vivo o que te faz sorrir, amar, experimentar com erros e acertos. Envelhecer não é perder valor, é colecionar experiências e histórias. O futuro pode parecer incerto e assustador e ele de fato parece. Pode ser que sequer tenhamos uma aposentadoria. Pode ser que tenhamos dores nas costas, rugas, mas se tivermos paz com as nossas escolhas e com a nossa própria aparência, quem sabe teremos vencido. Agora deixa essa bola com você. De que forma você quer vencer? Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, um comentário e seguir o @foitentando-ser-feliz lá no TikTok e no Instagram. A temporada segue com alguns assuntos um tanto mais ousados e capazes de despertar gatilhos. Mas isso é só uma parte desse caos de tentar ser feliz. Te vejo nos próximos episódios e até lá, tenta não se perder em edições irreais que te fazem se odiar no espelho. Afinal, se envergonhar pelo que é só mais uma forma de te deixar infeliz. Um beijo, um cheiro e até o próximo. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando.